Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, ampare e fortaleça em mais uma oportunidade. Vamos iniciar através da prece, buscando os recursos do alto para o nosso fortalecimento. Que Jesus nos envolva em ondas de paz, de saúde, de harmonia, que tenhamos força e coragem para avançar em nossas vidas, que a compreensão se faça principalmente nos momentos desafiadores, difíceis, momentos de dores, para que a resignação, a confiança irrestrita se faça de maneira sólida em nossa intimidade. Ilumine os nossos lares, Senhor, os nossos entes queridos e abençoa-nos mais uma vez. Assim seja. Do livro Vinha de Luz, capítulo 7, título Aos Discípulos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1:23. Comentários do benfeitor Emmanuel. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas, e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal, e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos prosseguem na mesma posição do início. Entre eles surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o Verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos, conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo, e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Sem sombra de dúvidas, meus amigos, colocar em prática as lições que o Evangelho nos propõe, principalmente praticar aquilo que na teoria
recomendamos aos demais, é obra que traz consequências. Basta observarmos quando mudamos uma atitude ou um hábito do mundo perante aqueles que estão à nossa volta. Uma mudança qualquer, quantos parece que tentam até tirar aquela ideia de nós? Parece que procuram nos tentar para nos testar, se realmente estamos animados naquele intuito. Pensando até nas coisas materiais, como exemplo, basta falarmos que estamos, por exemplo, numa dieta, e quantos não vêm oferecer os doces, os chocolates, como para medir a nossa resistência. No campo moral, quantas e quantas vezes não encontraremos também aqueles que ficam de boca aberta, assustados, quando falamos e agimos em torno, por exemplo, do perdão, quando optamos em não falar mal do outro, em não criticar ou julgar a atitude alheia, ou nos dispomos a abandonar e eliminar um vício, seja um vício físico, seja um vício moral. Para muitos, será perda de tempo isso. Para outros, deixaremos de usufruir das boas coisas do mundo, como se realmente essas coisas levaríamos como positivas para o mundo espiritual. Temos que ter um filtro, porque só levaremos daqui aquilo que trouxemos, ou seja, os nossos valores morais, a nossa inteligência espiritual e os conhecimentos práticos, os conhecimentos não teóricos, informações, mas aquilo que através das experiências gerar um conhecimento para a alma, a gente leva. Isso nós levamos. E não raro, se não estamos com uma decisão firme, vacilamos nesse nosso intuito. Por isso, mais do que falar para os outros, mais do que lições morais, que pode até nos colocar como uma pessoa de difícil trato, não podemos ser moralistas, mas que isso se incorpore na nossa prática diária, em pequenas atitudes. Uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Às vezes nós esquecemos coisas que já nos falaram, até livros que já lemos, mas um exemplo que nos marcou, quem não se recorda? Quem não se lembra de um exemplo dado por um avô numa questão que tenhamos presenciado? Uma lição marcante de um pai, de uma mãe, de um irmão, num momento que chamou tanta nossa atenção. Isso a gente leva para a vida toda. Da mesma forma, que a nossa pregação seja através de atitudes. Francisco de Assis afirmava que o cristão deve pregar sempre, se necessário, usando palavras. Se necessário, porque, via de regra, não são precisas. Uma atitude revela aquilo que vai no íntimo. Mas como é difícil, sem dúvida, vencer os nossos tormentos no dia a dia. O poder, a posse, o prestígio, o prazer. Ainda trazemos em nossa intimidade espiritual traços do passado, vibrações das paixões materiais, paixões infelizes que ainda não conseguimos superar. Importante, num primeiro momento, é identificá-las em nós. Saber quais são os nossos instrumentos de queda.
porque estaremos em guarda quando ele começar a se manifestar. Alguém impaciente, percebendo ser impaciente quando contrariado, que inicia uma questão e de repente vem um contra-argumento, um questionamento, ele já sabe o seu pendor. Sabe que poderá ficar irritado porque ele não gosta de ser contrariado, ele já identificou isso em si. Pensando na construção de um sentimento melhor, ele fica em guarda. Senhor, estou em prova. Me auxilie, para que eu não seja grosseiro, para que eu não seja violento, para que eu não queira humilhar, para que eu consiga ouvir o que o outro tem como contra-argumento, que eu consiga me colocar na posição do outro, também procurando identificar a verdade que o outro tem, porque é a forma dele ver, a construção que ele tem, porque eu sempre estou com a razão. E aí ele vai fazendo exercícios íntimos e vai percebendo que ele não precisa se descontrolar. Pelo contrário, ele tem que trabalhar esse autocontrole e vai se fortalecendo, vai se equilibrando, até o momento em que, já acostumado nesse exercício, quando isso surgir, ele já não mais se irrita, já não mais se impacienta. Ele consegue aguardar, respeitando a opinião do outro, e se tiver que dar a sua, ele assim o fará. Então, identificar primeiro em nós o que nós precisamos e falar daquilo que nós já fizemos. Quantas e quantas pessoas não dão conselhos, mas nunca passaram pela situação que o outro passa? É óbvio que se nos pedirem uma palavra de esperança, daremos. Mesmo sem ter vivenciado aquilo, com base no Evangelho, vamos dar esperança. Mas quando já enfrentamos uma situação, conseguiremos falar, faça isso, faça aquilo. Foi assim que eu consegui vencer. Então, a experiência prática, que é o conhecimento, a experiência prática também fruto da compreensão, vai nos ajudar, de forma humilde, no dia a dia, a bem direcionar a nossa vida e auxiliar o outro. O trabalho é de formiguinha e é individual. Não queiramos convencer a todos. Não queiramos convencer nem os nossos familiares. O trabalho é de auxílio e caminhada. Auxiliar no que pudermos. Estar junto nos momentos difíceis. Comemorar os bons momentos. Ser grato a Deus. Mas nas pequeninas coisas, testemunhar o Evangelho. O homem de bem não perde uma oportunidade de fazer o bem. Então, desse modo, vamos compreendendo que para o mundo, hoje, talvez seja um grande escândalo falar da necessidade e praticar a necessidade do amor. O amor é uma árvore que possui várias raízes. Paciência, bondade, perseverança, tolerância, humildade, perdão, indulgência. Trabalhar isso pode soar destoante para tantos, mas Jesus nos conhece, sabe o que vai no nosso íntimo. Façamos esse trabalho interior dessa conquista. E pouco em pouco vamos abrilhantando o nosso ser e vamos, de alguma forma, contribuindo mais do que palavras somente com aqueles que estão à nossa volta. Agradecidos a Jesus, elevamos o nosso pensamento a Ele e pedimos pelos nossos lares para que sejamos úteis à nossa morada.
Abençoa, Senhor, os nossos entes queridos, para que haja entendimento e respeito na instituição família, que os nossos lares estejam em bênçãos. Ilumine cada um da nossa família, inclusive aqueles com quem temos dificuldades de nos relacionarmos. Envolve aqueles que estão nos hospitais, enfermos, aqueles que desencarnaram hoje, nessa semana. Ilumina aqueles que estão nos lares de idosos, nas creches, nos orfanatos, que estão envolvidos e pensando no suicídio, sentindo desgosto pela vida, que vejam as grandes oportunidades dadas por vós, Senhor, nas nossas existências. Guarda-nos e abençoa-nos sempre, iluminando-nos finalmente nossa água, depositando nela os recursos que mais precisamos para o nosso bem-estar. Muito obrigado, Jesus. Seja conosco hoje e sempre. Assim seja.